Vamos voltando então com o segundo bloco da entrevista com o candidato a prefeito de Pindamonhangaba, Vitor Ardito Leraro, do PSDB, nessa sequência de entrevistas que o blog está fazendo com os candidatos a prefeito da cidade. Vitor, a gente começa o segundo bloco falando um pouco de emprego, uma questão importante, e no plano de governo do senhor, a gente percebe que o senhor cita a questão do plano de carreira para o funcionário público. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse plano de carreira, o que ele pretende contemplar, na verdade. Então, lógico, o funcionário público é muito importante. Nós temos mais de 3 mil funcionários da prefeitura. A gente precisa fazer um plano de carreira, que esse funcionário precisa estar, todo dia, ele tem que estar pensando que ele pode melhorar dentro da prefeitura. Se você não fizer um plano de carreira, lógico que ele fica limitado. Ele sabe que ele está há 20 anos, ele está há 25 anos, ele não vai produzir. Agora, se ele produzir, lógico que ele tem um benefício. Por isso que é importante o plano de carreira na prefeitura. Nós deixamos um plano de carreira quando nós saímos de 2003 para 2004, a gente deixou prontinho o plano de carreira, o atual prefeito não usou. Mas eu acho que é muito interessante, o funcionário da prefeitura são 3 mil e tantos funcionários, na área de educação também nós já conversamos sobre isso, nós vamos deixar um plano de carreira pronto para eles, nós temos que incentivar esse funcionário, porque senão fica difícil, o funcionário tem que estar motivado. É difícil você ficar lá 20, 25, 30 anos trabalhando numa prefeitura e não ter um final, não ter um sonho, não ter um crescimento. Então precisa ser feito esse trabalho e nós vamos fazer com muito carinho aos funcionários, porque eles que trabalham, eles que, lógico, que fazem aquele trabalho diariamente, né? Aquela pessoa que vai levar a medicina, que vai levar a educação, que vai levar as pessoas dos bairros que trabalham. Você sabe que é difícil um funcionário da prefeitura, porque, coitadinho, ele trabalha assim, esmagado, porque é difícil trabalhar numa prefeitura, porque todo mundo cobra do funcionário, e nós queremos um funcionário melhor, cada vez melhor. E você tendo um plano de carreira, você vai ter uma perspectiva de melhora. Quem for fazer um concurso, vai fazer um concurso sabendo que ele tem um futuro, ele tem um sonho. Todo mundo tem que ter sonho na vida, né? E com esse sonho, lógico, nós vamos ter os melhores trabalhando na prefeitura, porque com isso a gente melhora a qualidade de vida das pessoas. Quando eu fui prefeito, eu fiz 800 casas para os funcionários. Eles fizeram o trabalho, eles fizeram 1.200 horas e ganharam a casa. Então isso, graças a Deus, eles têm onde morar, como morar e moram com dignidade, com respeito e com autoestima. Que é duro pagar aluguel, mas graças a Deus o funcionário de Pinda, quando eu fui prefeito, ele teve onde morar. Perfeito, Vitor. Falando um pouquinho da questão de educação, a rede municipal de ensino hoje em Pinda tem acima de 12 mil alunos. No seu plano de governo, o senhor fala em colocar um computador para cada aluno, na média das escolas. Como conseguir trazer, porque há um investimento inicial da compra dos 12 mil computadores e a manutenção também desses equipamentos. Seria necessário uma parceria, além de verba pública, para colocar isso? Como é que o senhor prevê a colocação de 12 mil computadores nas escolas? Olha, nós tivemos em outras cidades, nós fomos ver o Armando, que é prefeito de Campo Limpo, ele foi prefeito de Campo Limpo 2 vezes, ele trabalhou comigo na área de saúde, é um médico, e nós fomos lá visitar, né? E a gente viu todos os computadores ali na classe, na sala de aula, e mais as lousas eletrônicas. Então nós perguntamos para os professores como é que está. Falou, muito melhor, não precisamos gastar mais giz, a gente não tem mais alergia, a gente faz com a lousa, né, inteligente. E o aluno também, ele aprende, porque hoje, se você vê um menino, se ele for pegar um emprego lá fora, ele precisa ter o computador na mão. Porque lá no supermercado, lá no posto de gasolina, lá no shopping, onde ele for trabalhar, ele precisa do computador. E graças a Deus com isso nós vimos na cidade que é possível. E o Armando ganhou um prêmio do Bill Gates nos Estados Unidos, ele foi receber esse prêmio lá porque ele pôs um computador para cada aluno. Então isso vai acontecer em Pinda, porque ele vai vir montar para mim esse projeto. Então não é utopia, não é invenção, é uma coisa real. Tanto é verdade, se você for na cidade, nós passamos isso na televisão, no programa nosso, né, de campanha, nós mostramos, nós fomos lá pessoalmente ver esse problema. Sobre um outro tema que é bastante também comentado, a questão da formação do secretariado. Há sempre um burburinho sobre a formação. Na sua visão, como é que tem que ser um secretariado de um governo? É mais técnico, ele tem a questão política, ainda mais quando você faz uma coligação ampla das questões políticas, como é que é administrar isso? E, já que o senhor já foi prefeito em 3 oportunidades, o senhor vai trazer gente que já foi da sua administração anteriores para trabalhar, né? Ó, Giovanni, a parte, né, administrativa é muito importante, porque quando você aperta um botão, ela tem que andar.
E as pessoas do falar ou fazer, como eu falei aqui, muitas vezes não sabem o que é uma administração pública. Uma administração pública é muito dinâmica. No primeiro dia, já é um dia menos em 4 anos. Então você tem que ser muito rápido. Você tem que pegar o secretariado e fazer o secretariado trabalhar. A oposição falou que vai dar emprego para quem tiver 600 ou 500 votos. Não é por aí. Você tem que pôr gente capaz, gente que sabe administrar. Agora, lógico, alguém do passado pode voltar, se for capaz, se for adaptado naquele trabalho, ele vai trabalhar com a gente. Mas toda a nova secretária, o novo diretor, vai ser uma pessoa que nós vamos encontrar, que nós vamos perceber. Nós já estamos procurando na área de saúde, na área de educação. O doutor Israel é médico, uma pessoa que entende a medicina como ninguém. Então o doutor Israel vai conversar muito com a gente para ver quem vai ser o secretário. Lógico, ele é um médico. Se ele quiser ser o secretário, vai ser ele. Se ele não quiser, nós vamos encontrar uma pessoa, lógico, que vai trabalhar em cima da área de saúde. Agora, com relação às outras áreas, o perfil tem que ser de cada área. Não pode falar assim, que você é meu amigo, que você está no meu partido. Não vai ser assim, não. Vai ser pessoas capazes para trabalhar e executar. Porque Pindamonhangaba é uma cidade, graças a Deus, com 100% de água, 100% de esgoto, não tem favela. Porque nós deixamos assim, não tem enchentes. Nossa cidade não tem enchente. Nós fizemos um monte de galeria na cidade. Então precisa pôr pessoas competentes. Eu fui buscar o doutor Ortiz e fui buscar o Chesco. Não eram nem partidários, nem estavam no meu partido. Um era do PMDB, outro era do PSDB, mas eles vieram trabalhar. Então eu adoro pessoas que sabem trabalhar, comprometidas. E eu fui fazer aquele curso de gerente de cidade, e através do curso de gerente de cidade eles ensinam a gente. Você tem que escolher a pessoa certa no lugar certo. Não adianta você falar que vai pôr uma pessoa porque é amigo ou porque está no partido, depois ele não vai fazer o trabalho. E quem vai ser prejudicado vai ser a população. Falando um pouquinho da questão social, um dos problemas que a gente tem hoje social, em Pinda, hoje em qualquer região, na verdade, é a questão da segurança. Então hoje em Pinda, por exemplo, você não pode frequentar um espaço público com uma tranquilidade que você poderia em uma outra situação. Como permitir que os espaços públicos, por exemplo, bosques e praças, sejam seguros para a população poder frequentar? Giovanni, é delicado isso. Eu sei que não é só problema da prefeitura, nós temos o problema do Estado, que ele é responsável, né, pela polícia militar, nós temos a polícia civil e nós temos a guarda municipal. Ela não é armada. Agora, como nós temos vários problemas na nossa cidade, violentos, que a gente gostaria de falar isso para você, que nós temos os presídios em Tremembé e nós temos o presídio do Putim. E a Dutra, várias entradas na cidade, a Estrada Velha, o Piraquama, todo mundo entra em Pindamonhangaba de qualquer forma, não tem problema, entra mesmo na cidade. Então a nossa cidade precisa ser vigiada. De que maneira? Entrar um monte de câmeras. Nós fomos ver outras cidades, nós fomos pesquisar o que fazer com a segurança. Vamos falar com pessoas especiais, que conhecem como fazer segurança numa cidade, gente especializada. E com isso nós fomos conversando, o que tem que fazer? Aumentar as câmeras da cidade. E um bom relacionamento com a Polícia Civil e a militar. E o soldado militar, ele pode trabalhar para a prefeitura nas folgas, ganhando um pouco mais. Porque o militar ele tem um perfil que ele pode ajudar a prefeitura. Então nós vamos trabalhar com o militar, pagando um pouco para ele. Nós vamos trabalhar com a Polícia Civil, os delegados, já conversamos bastante sobre isso. E conversamos também como equipar a Guarda Municipal. A Guarda Municipal não vai ser armada, não pode ser armada. Mas a Guarda Municipal tem que ter mais carros, mais efetivos, mais equipamentos. E nós vamos trabalhar também com o bombeiro e o SAMU. O SAMU vem para Pindamonhangaba para ajudar, se tiver uns sinistros, ajudar a nossa população. Então eu fico contente, minha gente, porque a nossa cidade, a gente já foi prefeito 3 vezes, a gente sabe que a preocupação na pesquisa é saúde e segurança. São 2 temas muito importantes que nós temos que vigiar de perto. Agora, a segurança é um negócio muito delicado. Então nós vamos falar com a polícia, falar com o governador. Nós queremos mais efetivos em Pindamonhangaba, mais efetivos em Pindamonhangaba. Perfeito, Vitor. Para a gente encerrar esse bloco, falar um pouquinho sobre cultura. Hoje em Pinda nós temos um museu em funcionamento, onde você entra e a primeira sala que nós temos é uma sala Geraldo Alckmin, que é um governador em atividade, né, e a gente sabe que o museu é sustentado por meio de contribuição da população de uma forma geral.
enquanto outras figuras ilustres realmente do passado, como o atleta João do Pulo, não têm um espaço adequado em Pinda. O senhor tem propostas para resgatar todo o trabalho e toda a história dessas pessoas que deixaram uma marca na cidade? Olha, o Museu de Pindamonhangaba, quando eu entrei a primeira vez como prefeito, ele estava caindo, deteriorado. Lá são paredes de taipas de 4 metros lá embaixo, né? E as telhas são francesas. É um local muito bonito. Nós pegamos os funcionários da prefeitura, todos da prefeitura foram trabalhando. Nós erguemos, construímos, arrumamos e hoje o museu não cai mais. Pusemos tubos Barbará de ferro fundido, né, que eram os condutores de água. As calhas eram de cobre, continuam de cobre, e nós revestimos por cima de alumínio, porque a sujeira do passarinho, a sujeira do gato corrói o cobre e hoje não tem mais perigo. Então o telhado está perfeito. E hoje a cultura, graças a Deus, está preservado aquele patrimônio que é da reminiscência do café. E nós temos a Câmara Municipal, que é uma propriedade particular, não é da Prefeitura. Nós temos a Igreja Matriz, né? Então nós temos muito poucas coisas do passado. Então a cultura é importante. O museu nós colocamos todos os lustres bonitos de cristal, restauramos o museu, está de pé. E nós precisamos fazer também na cultura um teatro. Nós temos já as estacas cravadas ali do lado do cemitério, não deram continuidade, mas nós temos o projeto do teatro pronto, onde tem a COTEP, nós que alugamos no passado e continua ali alugado pelo atual prefeito. Mas nós temos, né, os grupos de teatro que eram muito importantes para a cidade. Então eu acho que o teatro é cultura. Nós temos que ter muitas coisas na cidade para mudar o perfil da população, que é através da cultura que nós vamos mudar esse perfil. Se não tiver cultura na cidade, nós vamos ficar no estado quo, no mesmo estado do que estávamos no passado. Então nós precisamos introduzir nos centros comunitários que eu fiz nos bairros, eu fiz 30 centros comunitários. Lógico, para fazer cultura, para levar música, para levar balé, para levar artesanato para a população da nossa cidade. Então eu fico contente, eu agradeço você, lógico, esse programa, que eu achei interessante falar com a população. Perfeito, Vitor. E assim nós encerramos o segundo bloco da entrevista com o candidato a prefeito de Pindamonhangaba, Vitor Dito Lerário, do PSDB, nessa série de entrevistas que o blog está fazendo com os candidatos a prefeito da cidade. Voltamos logo mais com o terceiro e último bloco, então, deste programa.